A primeira vez que eu vi esse quadro, eu reparei nesse detalhe rapidamente e na hora pensei que era alguma falha, algum estrago que ele poderia ter sofrido com o tempo. Mas na verdade não, o quadro está em perfeitas condições e isso faz parte da pintura. Agora, existe alguma explicação para o que é essa mancha? Tem, mas antes vamos entender um pouco do contexto em que o quadro foi criado. Os Embaixadores é uma pintura de 1533, feita por Hans Holbein em óleo sobre madeira de carvalho com as dimensões de 207 por 200 centímetros. Atualmente ela se encontra na Galeria Nacional de Londres. A época em que foi pintada era de grande conflito religioso na Europa. O Papa Clemente VII tinha se recusado a anular o casamento do rei da Inglaterra, Henrique VIII, com sua primeira esposa, Catarina de Aragão. O divórcio aconteceu do mesmo jeito, e logo em seguida Henrique VIII casou-se com Ana Bolena. Com isso, a Igreja Católica passou a não exercer mais liderança política na Inglaterra, função assumida pelo próprio rei. Na época, a Igreja não se limitava apenas a questões religiosas, mas também participava politicamente nos países em que era soberana. O rei da França, Francis I, enviou seu embaixador, Jean de Dinterville, para o casamento na Inglaterra. Além do casamento, Dinterville foi designado, contra sua vontade, a ficar na Inglaterra até o nascimento da filha do novo casal. Isso desgastou ao máximo, porém Jorge de Selve, bispo de Lavaux e grande amigo de Dinterville, também esteve no país nesse período. Os encontros dos dois tornaram a vida de Dinterville menos miserável, tirando da solidão. A pintura então é uma celebração dessa amizade. Os objetos colocados na pintura fazem referência direta à nobreza europeia a qual os personagens faziam parte, assim como também contam um pouco do contexto geográfico, religioso e econômico em que estavam inseridos. Os objetos na parte superior da estante são muitas vezes relacionados ao conhecimento do céu, enquanto os de baixo a conhecimentos terrenos. Por exemplo, os instrumentos na parte superior eram usados para medir o tempo, a altitude e a posição das estrelas. Foram criados por Nikolaus Kratzer, matemático e astrônomo alemão que também teve um retrato feito por Holbein, justamente manipulando esse relógio de sol. Já na parte inferior temos os instrumentos musicais, um alaúde com uma corda quebrada e flautas faltantes, possivelmente representando a instabilidade política da época. Um livro de aritmética aberto numa página com cálculos de divisão e um livro de hinos luteranos simbolizam um rompimento com a Igreja Católica. Mais um sinal atribuído à divisão da igreja é a cruz escondida atrás das cortinas, mostrando apenas metade do corpo de Cristo. Um globo mostra a Europa em destaque. E lá no canto uma terra chamada de Brasilice, o Brasil. O tapete que está na estante é conhecido como tapete de Anatólia. Eram peças de luxo, caras, colocadas sobre as mesas de casas ricas como objetos de decoração. Holbein tinha uma admiração particular por esses tapetes e o representou em vários outros quadros. Outra curiosidade é que a idade dos personagens também foi colocada na obra. Podemos ver no livro em que de Selve se apoia uma inscrição em latim que significa "ele tem 25 anos". E na bainha da espada de Dinterville, ele tem 29 anos. À primeira vista me parece algo distorcido, feito no Photoshop. Mas olha só o que acontece se mudarmos um pouco o ângulo do quadro. Essa técnica é chamada de anamorfose, onde uma figura é desenhada distorcida à vista direta, porém quando angulada revela seu conteúdo. Eu achei esses dois exemplos de anamorfose no retrato do rei Eduardo VI, de 1546, e nesses estudos de Leonardo da Vinci. E qual é o sentido dessa caveira aí? A caveira é um dos símbolos frequentemente utilizados em pinturas renascentistas e posteriores para representar o conceito de memento mori, termo em latim que ao pé da letra significa lembre-se de morrer. Representa a fragilidade da vida, como devemos estar preparados para o que nos espera após a morte, algo inevitável. Talvez ela esteja ali com uma mensagem quase que irônica, logo abaixo de toda essa carga de conflito religioso, luxos, relações sociais e expansão do conhecimento, apenas lembrando que isso tudo tem um final, e que para realmente entendermos o valor da vida, precisamos enxergar além do óbvio.